Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Boa noite. Eu acho que o nosso tema de hoje, ele é um tema eu acho que um dos mais importantes hoje para a sociedade, que é justamente tratar dessa sociedade. E num domingo anterior, que nós já conversamos esse mesmo tema, eu falei para quem estava aqui que a gente levasse como lição de casa onde a gente poderia aplicar o nosso diálogo de domingo. Na noite de hoje, eu vou fazer a mesma proposta. Eu disse no domingo anterior que, numa aula em um curso, um professor havia dito o seguinte, que nós temos 3 instituições falidas dentro da sociedade. A primeira instituição seria a família, que ao longo da história ela se perdeu. Obviamente que se a família faliu, toda a sociedade acabou falindo junto. A segunda instituição da sociedade que também faliu é o Estado. Hoje é uma descrença fora do comum com todos os nossos representantes públicos. Nós temos uma descrença natural. Há piadas com os representantes públicos. E diante da falência dessas 2 grandes instituições, vem a terceira instituição que ficou sobrecarregada, que é a escola. A escola hoje ela é responsável por tudo. É colocada pela sociedade um peso muito grande dentro da escola. Então a escola hoje ela é vista como uma responsabilidade de educar os filhos. E a educação não é papel da escola, é da família. Mas ela está falida. Mas tem uma parcela de culpa também no Estado, mas ele está falido. Recai sobre a escola hoje um peso muito grande social.
Essas 3 instituições, elas precisam ser revistas, recolocadas e curadas. Mas qual é a primeira instituição que precisa ser curada? A família. Se a gente não curar a família, todas as outras, elas terão como grande consequência essa falência. Hoje a gente está bem interativo, né? Que não é comum aqui para a gente, vídeos, microfone. E eu vou pedir uma reflexão. E eu queria que vocês tentassem ler as manchetes que eu coloco nesse vídeo e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então eu gostaria que vocês ficassem atentos. Até porque o nosso diálogo de hoje ele tá baseado em 3 pontos. Antes que a gente viaje nos nossos pensamentos, a gente vai trabalhar 3 pontos. Um pouco da história da família ao longo do século. Depois a gente trabalha a vertente da família hoje e quais são os caminhos de cura. Nós somos pacientes doentes nesse mundo que nós habitamos. Então nós vamos ver onde chegamos, por que chegamos a esse ponto de famílias e sociedade doente, como vivemos hoje e quais são as curas dessa doença que nós estamos vivendo. E nós falamos de corrupções agora de uma outra forma. A gente está falando de corrupção moral. Nós estamos falando de médicos. Nós estamos falando de estudantes que querem fraudar o Enem. Nós estamos falando de adolescentes, uma adolescente que foi até indicação do meu amigo aqui, que deixa uma carta aos 14 anos, que se suicida e que culpa a família, e que culpa o pai, porque ela vivia sozinha no mundo dela. Nós estamos falando da brincadeirinha da baleia azul, que hoje é a baleia azul, mas há menos de 1 ano atrás, nós aqui vivenciávamos uma outra crise, que era a brincadeira da caneta. Ou seja, a pergunta que nós devemos fazer nesse momento é: onde nós erramos? Onde é que está o erro dessa sociedade? Por que nós estamos vivendo essa crise de valores éticos e morais tão grandes? A gente fala de uma família que, até antes da década de 70, era uma família patriarcal. O homem era a palavra final. O homem era o chefe que dizia o que deveria se comer naquele dia, como se deveria vestir. Ele não tinha muito tempo para a família, então a palavra dele era a última. Cabia à esposa submissão, o silêncio. E o resultado desse tipo de família foi uma sociedade autoritária. Nós vivemos um século de uma sociedade machista. Nós vivemos um século onde os valores familiares estavam colocados de forma autoritária. Vem a década de 70, e na década de 70 vem o movimento feminista. A mulher diz: não, chega, eu não tenho interesse de ser submissa, de viver sob as regras impostas por essa sociedade. A mulher vai trabalhar fora, ela tem o direito ao voto. A mulher diz não e ela rompe com tudo aquilo que era submissão. Mais à frente nós temos a década de 80, vem o movimento hippie. Esse movimento hippie mostra uma sociedade de pura liberdade. E aí nós temos o conjunto da década de 90 para cá, que são os resultados de tudo isso. Nós utilizamos muito mal tanto os ranços do autoritarismo, como o excesso de liberdade do movimento de estoque, do movimento hippie. O reflexo disso tudo é a sociedade que nós temos atualmente. Nós temos uma sociedade altamente tecnológica. Nós temos filhos, inclusive a minha, que por volta dos 4 anos de idade a gente o celular, o tablet. Mas nós temos esse resultado que foi apresentado aqui para a gente. Nunca nós vivemos uma crise tão profunda de valores. Nunca nós vivemos o egoísmo no seu ponto máximo.
O próprio Kardec nos diz, no item 775 do Livro dos Espíritos, o que será de uma sociedade sem família. Os espíritos superiores são claros, vai retroceder ao egoísmo. Então nós temos hoje um quadro que nos leva a um susto, porque nós temos choques de valores morais terríveis. Nós temos brincadeiras, nós vimos na reportagem do G1 o número que aumentou no nosso país de suicídio entre adolescentes e jovens. Os nossos jovens estão pedindo socorro. A nossa sociedade está doente. E quando a gente parte do princípio de que nós temos um Estado falido, o poder religioso falido, nós precisamos buscar as raízes dessa falência. Eu não posso, de forma nenhuma, aceitar, mas a família está falida desse jeito porque há um número muito grande de divórcios. Não. O divórcio não é causa primeira para falência de família. De nada adianta você viver 30, 40, 50 anos da forma errada. Nós precisamos pensar, mesmo na fragmentação, hoje nós temos núcleos familiares muito diversificados. Esses núcleos familiares já não são padrões anteriores. Nós temos células diferenciadas. A criança que passa a semana com a mãe, o final de semana com o pai, mas que nada impede de que os valores morais sejam trabalhados por ambos. Ou quando não é possível, que alguém assuma o leme dessa família, que alguém assuma a direção desse barco. Se num planejamento espiritual o teu companheiro falhou, a tua companheira falhou, tomou um outro caminho, cada um fará a colheita da sua plantação. Agora cabe ao consciente direcionar essa família. Essa família é composta por netos e avós, essa família é composta pelo pai, pela mãe, pelos filhos, essa família é composta por mães e filhos, não importa. São as consequências das mudanças sociais. Agora nós precisamos reconfigurar esse modelo de família que nos é apresentado. Nós precisamos, a partir de então, buscar uma direção para a nossa família. Quem errou no processo não interessa. Nós precisamos assumir o controle da criação dos nossos filhos. Nós precisamos urgentemente entender o que eu chamo de inteligência suprema. Percebam que Deus, na sua imensa misericórdia, Ele nos diz o seguinte, a partir da família: o meu laboratório é a família. A partir do momento que esses valores são trabalhados dentro da família, esses valores são recolocados dentro da sociedade. Percebam que eu utilizei como exemplo a família X, componentes: marido, esposa, que gera 2 filhos. Essa esposa e esse marido, eles são filhos de laboratórios diferentes. Obviamente que se eu tenho uma criação diferente do meu companheiro, da minha companheira, nós teremos choques de convivência. Mas, quando eu sou solteiro, eu digo eu. Quando eu me caso, somos nós. E quando nascem filhos, são eles, as prioridades. Dentro dessas prioridades, eu preciso entender o que é que eu quero para essa família. Quais são os valores que eu devo trabalhar nessa família? Porque de nada adianta a gente dizer: meu bem, minha filha, meu filho querido, não faça isso. Mas eu faço. Teoria e prática, dentro de um laboratório, eles devem andar em comunhão. A responsabilidade, vamos pegar
a raiz da família, que é o pai e que é a mãe. A forma como vocês se tratam é a reprodução do que como os filhos de vocês tratarão os companheiros deles. Numa palestra de Divaldo disse: o problema da nossa sociedade é que as mulheres são machistas. Fiquei pensando, será? A mulher é machista, porque ela cria o filho dela de acordo com a cabeça machista dela. Homem não ajuda a mulher, isso não é papel de homem. Ela pode até aceitar a ajuda do filho, mas ela não permite que o filho chegue em casa para ajudar a esposa. Fruto de um laboratório doente, ele vai ter inúmeras resistências de tratar a sua esposa ou de tratar o seu marido, porque o laboratório desse cidadão ou dessa cidadã é doente. Esses valores de ajuda mútua é muito complicado. Os filhos desse laboratório chegarão na escola doentes, assumirão cargos públicos e serão doentes dentro dos seus cargos públicos. A proposta divina, ela é muito clara. A proposta divina nos diz: olhe, a partir de laboratórios sadios, que são as famílias, repito, independente da composição, nós teremos uma sociedade sadia. A reportagem que nós vimos ali: médicos fraudam o INSS. Eles são filhos. Eduardo Cunha gasta milhões do dinheiro público com artigos de luxo. Um jantar em Dubai de R$7.000. Eduardo, ele é filho de alguém, Eduardo Cunha. Esses valores traz de dentro da casa. Não são valores ditos, são valores vivenciados. Para a informação, que é um outro tema que nós vamos trabalhar todo esse mês de maio, é o mês da família. E esse tema, a relação entre pais e filhos, que será trabalhado por Rogério mais adiante, mas a gente deve partir do princípio que nossos lindos filhos são espíritos de inúmeras vivências anteriores. E o Livro dos Espíritos nos alerta que é na adolescência que o homem velho começa a despertar. É na adolescência que nós temos problemas gravíssimos com os nossos filhos. Quem tem filho adolescente sabe que é na adolescência que eles ficam, como diria minha avó, de pescoço duro. Espiritualmente, nós temos uma explicação. O desabrochar das vivências anteriores, elas ocorrem na adolescência. Se essa criança, ela cresceu dentro de uma família cheia de valores morais, obviamente que esse despertar de comportamentos ainda não tão morais, eles serão amortizados dentro de uma nova experiência concreta. Então vamos só puxar o início da nossa conversa. Ponto 1. Nós vimos a mudança de comportamento dentro das famílias ao longo do século, de uma sociedade patriarcal, de famílias patriarcais. Ponto 2, essa família saiu do autoritarismo para a liberdade extrema na década de 80 e década de 90. O resultado disso tudo são esses valores tão deturpados que nós estamos vivendo atualmente. Dentro desse mesmo pensamento, nós devemos refletir, sim, que é uma reflexão madura. Qual a minha responsabilidade nos escândalos que nós vivenciamos hoje em dia? O que eu posso fazer para que essa brincadeira da baleia azul, para que esse número de suicídio, o que eu posso fazer para que essa violência absurda do bullying nas escolas, o que eu posso fazer
para mudar esse quadro social. O que passou, nós não podemos fazer mais nada. Da baleia azul para trás, nada mais pode ser feito. E nós não podemos fazer porque nós não temos o poder de mexer no passado. Mas nós temos uma arma importantíssima em nossas mãos, que é o momento presente. São os momentos que nós dedicamos à família da gente. Outro tabu que a gente quebra é que vale a qualidade do momento que você dedica à sua família. Se você trabalha muito, um tempo deve ser determinado para a sua família. São os valores que devem ser trabalhados. Se Deus te oportunizou em ficar em casa com seus filhos, louvado seja Deus por isso também. Você tem tempo a mais para trabalhar os valores morais de mudança de família. Josi, eu não vou conseguir mudar a família toda, a sociedade toda. A gente precisa partir do princípio que eu tenho que fazer o meu papel. Não cabe a mim pensar no todo, mas é responsabilidade minha pensar na minha mudança pessoal. A doutrina espírita esclarece de forma muito tranquila que nós nascemos com o gene do bem. E isso dá um conforto para a gente fora do comum. A doutrina nos diz também que, diferente de outras denominações, nós não olhamos o momento presente com melancolia. Nós não olhamos com, poxa, está tudo perdido mesmo. O que é que nós devemos viver dentro dessa tristeza? Não. Nós entendemos que nós estamos passando por uma transição planetária e nós entendemos também que é nesse ápice de desvalores que nós vamos encontrar os valores. Nós entendemos que nós partimos, nós já fomos maus, mas nós estamos no caminho do progresso. E que cabe exclusivamente a nós permanecer estagnados ou evoluir. Se nós temos condições reais de mudança e nós temos dentro de nós o gene da bondade, nós passamos, obviamente, por muitas turbulências para que a gente se refine. Eu comecei o diálogo com vocês dizendo que nós vivemos em laboratórios para que se chegue à grande inteligência suprema. Dentro dessa perspectiva, quando um vizinho nosso passa por um problema, a nossa família tem valor fundamental. Por quê? Porque a gente se coloca no lugar do outro. E se fosse meu filho, o nosso pensamento primordial? Tudo que envolve família tem a bênção sagrada de Deus. Não percamos nunca isso de vista. Nós somos uma obra em construção divina. Eu quero que vocês atentem para esse segundo videozinho que nós vamos ver agora, como o poder do amor, o poder de um filho modifica toda uma estrutura social. E aí a gente continua o diálogo. Quando uma família passa por isso, ela nunca mais é a mesma. E inúmeras vezes nos meus diálogos aqui eu sempre digo, agradeça a Deus. E como é difícil dizer isso? Agradeça a Deus por cada caída que você tem na vida. Agradeça a Deus por cada decepção que você tem na vida. São as ferramentas que nos fazem crescer. Mas que essa é a história de inúmeras crianças no Hospital das Clínicas, mas que nos leva a um ponto de reflexão. O amor que esses pais nos mostrou agora, o amor que nós temos, aí pense no rostinho do seu filho agora, é o amor que Deus tem por nós, mas que nós precisamos urgentemente assumir os nossos papéis de forma decisiva. Nós não podemos ser egoístas de querer viver a nossa vida e esquecer dos nossos filhos. Nós temos que abdicar, sim, inúmeras vezes, abdicar de saídas. Quem tem filho pequeno sabe o que é isso. Quando tem um convite, dá para levar a criança, né? Assim que a gente diz?
cabe o filho, nós temos que assumir os nossos papéis. Nós temos que dizer para os nossos filhos urgentemente que eles precisam ser honestos. Eu vi um diálogo rápido de uma colega que me dizia: mas o pai que bebe, o pai que fuma não dá moral pro filho, o filho cresce vendo isso. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo perto dos valores que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Um copo de cerveja, e são tabus que nós devemos quebrar. Sentar perto de um filho tomando uma cerveja, isso é o mínimo perto de outros valores de egoísmo, de falta de caráter, de falta de humanidade, de bom senso. Olhe como um copo de cerveja é tão pequeno diante de outros valores tão grandes. É melhor que você beba um copo de cerveja sim com seu filho, mas quando ele chegar em casa querendo um pequeno objeto de um colega, você diga: volte, devolva, passe a vergonha, porque não é seu. Esses são os valores que nós devemos cultuar dentro da casa da gente. Nós estamos tão habituados a desviar o caminho que a gente fica pegando atalhos. A roupa curta, a roupa que... a música que escuta. Nós precisamos dizer para os nossos filhos, com a nossa conduta, que nós não devemos querer o que é do outro, que isso é muito mais grave. Nós não devemos deixar entrar, isso eu sou muito incisiva, eu sempre digo isso, entrar dentro da nossa casa a internet roubada, a TV por assinatura roubada. Esses são valores que nós colocaremos na sociedade de futuros políticos. Se eu roubo a internet dentro da minha casa, turbinar a internet, se eu tenho um pacote a mais do que eu devo, são esses valores que o meu filho vai crescer. Não é o que eu estou dizendo, é o que ele está vendo. Eu preciso chegar na minha casa e beijar a esposa, beijar o marido. O meu filho de pequeno tem que aprender esse tipo de valor, porque aí sim nós teremos políticos decentes, professores decentes, nós teremos funcionários públicos decentes. A nossa sociedade só sairá dessa lama quando nós assumirmos os nossos papéis dentro do nosso laboratório, que é a nossa casa. Tarefa fácil? Não é, claro que não é. Nós primeiro temos que vencer os nossos erros. Primeiro nós temos que fazer a nossa reforma íntima, para a partir da minha reforma íntima, meu filho crescer no ambiente olhando para minha mãe, para minha avó, para o meu pai, com honestidade. Cortella nos diz o seguinte: o que é ser ético? Ético é entender o que eu quero, perguntar se eu tenho o direito ao que eu quero, a quem eu vou prejudicar, quem eu vou destruir com o meu querer. Ser ético é você se colocar no lugar do outro. A nossa fonte de problemas sociais está pautada, repito, em famílias egoístas. É o egoísmo que está derrubando. Eu não posso aceitar o que eu escuto direto. Meu filho chegou em casa, bateram no meu filho. E eu já disse para ele, bata também. Isso é inadmissível. Tenhamos na noite de hoje, para finalizar em função do nosso horário, uma lição de casa. Pergunte-se todas as vezes que você for tomar uma atitude pessoal, profissional, essa atitude envergonhará os meus filhos? Se meu filho fizesse isso, eu estaria feliz? Esse é o caminho da mudança. Porque um dia, meus queridos, um dia nós retornaremos à pátria espiritual e nós seremos questionados por aquele que nos emprestou espíritos, que nos deu a responsabilidade. Imagine aí no mundo espiritual você chegando e o próprio governador da terra, que é Jesus Cristo, lhe dizendo: boa,
Como você está? Você melhorou da sua viagem? E o filho que eu te deleguei a responsabilidade, para que ele crescesse em valores morais, de honestidade, de amor ao próximo, de uma pessoa melhor. O que você fez? Nós seremos indagados. A nossa responsabilidade é guiar bem esses espíritos que nos foi confiado. E que essa responsabilidade não é apenas da mãe, não é apenas do pai. Ela começa num laboratório anterior. Mas Josi, meu laboratório já deu tudo errado. Olha, eu casei com uma pessoa que só Deus, aquele laboratório dele, só Jesus Cristo. Recomece. Recomece em quem você pode modificar, que são os seus filhos. Que é a nossa responsabilidade de curar a nossa sociedade, parte da nossa casa. Boa noite a todos.